Pode ir, Fagner. Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui de volta e, mais uma vez, o nosso Papo de Cripto vai ter aquele pezinho no setor alimentício e de bebidas. O nosso convidado hoje é o Fabrício, que é dono da cervejaria Passo Preto, empreendedor, e tem uma linha de produtos chamada Evolive Kombucha, que depois ele vai explicar mais em detalhes pra gente, beleza? Fabrício, muito bem-vindo aqui ao Papo de Cripto, obrigado por aceitar o convite para vir conversar com a gente. Como sempre aqui ao meu lado, o Marcelo, beleza? Nosso rapaz que manja de tudo dos computadores, Fagner. Dá um oi, Fagner, pra nós. Beleza? Quem não viu, ele fez um joinha, tá? Tá valendo. Não é fake news, é verdade. Pode confiar em mim. Ô Fabrício, por favor, se apresente também, tal e tudo. E a gente sempre tem uma pergunta clássica aqui no Papo de Cripto, que eu vou deixar o Marcelo fazer ela. Não, pode fazer. Posso fazer? Pode começar. Então tá. Depois da sua apresentação, você conta pra gente, que a gente sempre tem essa curiosidade, qual foi a primeira vez que você ouviu falar de criptomoeda e a impressão que você teve? Bacana. Bom, como que é? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exatamente. Eu tô aqui hackeando já o... O Fagner, no fundo é o Fagner. O criador é o Fagner dessa. Gostei, cara. Bom, muito prazer. Meu nome é Fabrício, né? A gente começou já com o mercado de bebidas, mas... antes do mercado de bebida, né, que a gente está aqui falando, se apresentando como a Passo Preto, a Evolive Kombucha, foi quando eu tinha 14 anos, eu abri uma distribuidora de doce, eu queria vender, eu queria ter meu próprio dinheiro e tal, e aí comecei a negociar e tal, meu pai falou assim, cara, eu acho que você tá errado, o jeito que você tá fazendo tá muito caseiro aqui. E aí ele me convenceu de fazer um curso técnico para eu poder arrumar um emprego numa empresa maior. Uhum. E aí eu falei, tá bom, eu vou entrar, mas eu vou ficar por 5 anos. E aí esse foi mais ou menos o meu trajeto, de uma forma mais resumida. Uhum. Eu trabalhei por 6 anos, na verdade, numa multinacional de alimentícia, né? Pode falar o nome? Pode, claro. Na Danone. Sim. E lá eu consegui ter uma noção bem clara do que é processo, do que é fábrica, de como que gere um negócio. O que é uma linha de produção. Uma linha de produção, como tratar com diferentes pessoas, como ter uma missão, né? Uma visão de longo prazo e tal. E principalmente os probióticos, né? E aí foi quando me inspirou muito a questão da kombucha. Entendi. Né? Então, assim, eu enxerguei um pouco mais adentro esse mercado da fermentação, né? Começamos pela cerveja, porque eu tinha um vínculo muito grande dos meus avós, né? Minha avó é apaixonada por cerveja, até hoje ela toma cerveja. Desculpa. Chama-se... a gente também gosta, né? Chama cerveja de Dorflex, cara, acredita? A minha avó chama cerveja de Dorflex, pra ela é quase um paracetamol. Olha. O melhor relaxante, tira todas as dores, o mundo tá em equilíbrio ali, acalma o coração. E aí a gente foi tentando casar, né, essa questão do equilíbrio, né, da celebração, mas também de manter a saúde em ordem, enfim. E aí a gente chegou até agora aqui com a Passo Preto e agora tocando mais a fundo, né, e de uma forma mais acelerada a Evolive Kombucha. Legal. Entendi. E o cripto, entrou... Que horas aí nessa Bacana. Sua vida? Onde você ouviu falar nele depois? Como foi o desenrolar dessa relação? Pô, legal. Eu nasci na Zona Sul. Na verdade, não é que eu nasci na Zona Sul, né? Eu nasci no centro, numa situação bem complicada, assim, quando meu pai engravidou da minha mãe de uma forma meio acidental ali e tal, os resolveram se juntar. Uhum. E aí a gente foi morar não é uma história motivacional, não, mas é fato. Foi lá na lavanderia da casa da minha avó, meu pai muito sem condição. Depois disso ele conseguiu trabalhar, tal, construiu uma casa e aí a gente foi morar na Zona Sul. E aí eu vivi a minha adolescência todinha ela na Zona Sul. Uhum. E a Zona Sul daqui de Poços, né, foi por muitas vezes um bairro segregado da cidade. Né? Até pela distância, né? Pela distância, pela questão cultural. Você mora nos pops e tal. E essa questão da separação, dessa divergência econômica e social, isso me formou muito o meu caráter. Uhum. Me formou muito quais são as brigas que eu quero lutar ao longo da minha vida, sabe? Uhum. E aí, eu sempre acreditei na questão do princípio da liberdade, sabe? Tipo, de você ter acesso.
Se você trabalhar, e por isso a gente criou a marca A Passo Preto com um conceito de para todos os bicos, né? Tanto é que nas lojas tem todos os passarinhos ali, cada passarinho tem sua personalidade. Tem um passarinho que é cego, tem um passarinho que é mais agradável, tem um passarinho bravo. Porque a gente define extrovertido, introvertido. Porque a gente defende muito essa questão do acesso e de ser para todo mundo. Sim. De ter um produto que atenda essa pessoa e ser baseado na questão da liberdade. As lojas também não são montadas por balcão e tal. E aí, onde que eu quero chegar com a questão da criptomoeda, né? À medida que a gente foi trabalhando com a Passo Preto, eu conheci minha namorada, hoje a gente mora junto, né, a Ana, e a mãe dela também passava uma situação muito difícil, sabe? Veio de uma cidade muito distante, perto do Espírito Santo pra cá, né? Numa situação muito arriscada e tal, uma dificuldade no relacionamento, veio pra Poços e trouxe toda a sua família pra cá. Olha. E por anos, né, passou muita dificuldade. E aí, assim, e ela via a irmã morando nos Estados Unidos, tendo essa condição mais confortável, né? Sim. Até que o irmão da minha namorada foi para os Estados Unidos, também viu a vida dele começando a caminhar, até que ela decide, de uma forma bem abrupta, nesse período de Covid, atravessar a fronteira do México e tentar a vida, o sonho americano, né? Que fala assim. Por lá ela fica 2 meses presa. Ela não conseguiu passar? Ela não conseguiu passar. Não, hoje ela conseguiu passar, o desfecho ela tá nos Estados Unidos. Sim. Mas ela ficou presa, teve meningite, uma série de dificuldades. E eu pude vivenciar o desespero que tanto no ponto de vista da minha namorada, né? De ver a mãe ali sem contato. Nós ficamos literalmente 2 meses sem saber onde ela tava. Se ela tinha morrido ou não. E a gente só via casos aí, né? Imigração em alta, porque o Joe Biden tava sendo eleito, e aí disseram que ia afrouxar as fronteiras lá no México e tal. E ela tava no meio disso aí, cara. Tava no meio, mostrando pessoas que morreram porque não conseguiram passar. E aí toda aquela tensão, cara, me comoveu ali. E aí o que me fez pensar nisso? Eu falei, porra, mas por que as pessoas fazem isso, cara? Por que cargas d'água as pessoas jogam, arriscam a vida, né? Sim. Deixam pessoas queridas aqui, cara, pra tentar um sonho lá. Pô, por que isso? E a gente sabe muito bem que é essa questão da diferença, né, econômica, né, cambial, né? Exatamente. O do dólar valer mais do que o real. Basicamente é isso. Porque o que ela faz lá, ela fazia aqui. E ela fazia muito bem aqui. Então, assim, por que eu vou fazer tudo por causa de uma moeda? Né? E a gente viu essa dor, e aí isso casou pra mim. Eu falei, pô, cara, eu tenho um negócio que eu defendo liberdade, eu tenho um negócio que eu defendo acesso, eu tenho toda uma ideologia, um manifesto, né, que a gente tenta brigar. E eu tô vendo aqui dentro de casa a luta, né, de pessoas que a gente só via em novela, né? Eu tipo assim, eu via as outras pessoas comentar, pô, é difícil, mas é bom e tal, mas numa prática mesmo, um caso tão próximo de mim, e a dor e a dificuldade que hoje ela já conseguiu se estabelecer lá, deu tudo certo, graças a Deus, tá trabalhando, mas ainda fico me perguntando, falei, poxa, o que nós podemos fazer aqui, e qual é o mercado que tá sendo surgido, né, que tá surgindo, para poder combater isso. Sim. Porque essa questão da imigração é um caso sério, pô. Né? É um problema, né? É um fenômeno... aqui no Brasil a questão de... teve aquela imigração em massa de haitianos, depois venezuelanos, por condições de vida, por moeda mais forte, né? Porque a moeda da Venezuela não vale nada, infelizmente. Não, e a gente não vai longe, né, Ciro? Por exemplo, todo mundo comenta, você comentou muito isso, até acho que sua sogra realmente fez esse caminho. As pessoas falam assim, são nordestinos, porque fica essa peste no Nordeste disso. Só que acho que ninguém consegue captar, principalmente as pessoas, porque na verdade, em tese é o tal do famoso quem mexeu no meu queijo. Sim. As pessoas estão vindo para cá para tirar meus postos de trabalho. Mas a gente não percebe que se tivesse postos de trabalhar ou condição digna de viver lá, nunca sairiam de perto da sua própria família. Exatamente. Ou iria para os Estados Unidos, ou iria para a Europa, ou realmente sairia do Nordeste e iria para o Sudeste. Exato. Sim. Se busca realmente uma melhor condição de vida. Sim. Você abre mão da sua família por isso. Não, perfeitamente. E aí você chega no ambiente, ele é hostil. Porque quem tá aqui não, por exemplo... É aquela sensação de que vai perder. E o Estado tem uma lógica no negócio, mas gera isso. E tem ação direta, né? Economia e tal. Diga lá, Fagner. Teve um fenômeno interessante, né? Que o Trump deportou uma pá de gente, né? Pra cá pro Brasil. Na eleição do Biden, acharam que ia parar. Sim. Não parou. Continuou deportando a galera, prendendo a galera. E aconteceu um fenômeno nos Estados Unidos, inclusive eu vi um vídeo essa madrugada,
um cara mostrando os trabalhos que tem nos Estados Unidos, tá tão em falta a mão de obra que eles estão pagando $20 a hora para o cara na chapa do hambúrguer de fast food. McDonald's é 12. Tem uma outra hamburgueria lá que é $20 a hora. Não, essa questão que você falou foi, lembra, eu não lembro quem que a gente comentou aqui, que essa escassez de mão de obra lá, eu não lembro qual empresa que era, tava pagando para você ir na entrevista, $50. Ué, o dólar é bom para R$5 só para facilitar a conta, R$250 que você ganha só para ir lá, nem sabe se você vai ser E nesse aprovado. ponto que você comentou, que até o Fagner comentou também, grande parte disso, de ter essa escassez e as pessoas remunerarem melhor, é porque o Estado injetou muito dinheiro, o pessoal começou a ter dinheiro e falou, não vou trabalhar. Né? Mas voltando, e aí? Aí você estava comentando dela e da liberdade. E aí a gente resolveu falar assim, poxa, a gente é pequeno, né? Mas, pô, ainda tenho essa noção. Nós estávamos comentando aqui fora, né? Dessa questão da faculdade, né? Eu tenho por mim, cara, que quando você, por exemplo, você é um bombeiro, né? Você vai lá e formou como bombeiro, passou lá no concurso, você levanta a mão e fala assim, pô, meu objetivo aqui é salvar vidas, né? O médico, a mesma coisa, o próprio advogado, né? De julgar a verdade, né? Vocês vão me explicar melhor, né? E aí a questão do empresário... De defender. De defender, né? Julgar não, né? Defender. E o empresário, na minha opinião, é de resolver dores, cara. Resolver problema. Esse é o nosso mantra, né? E aí, independente do tamanho do que você é. Basicamente, você acorda todo dia, o que te move é de pegar uma dor e ver a oportunidade de resolver aquela dor. E naturalmente, como efeito disso, você ganha grana. Sim. Natural. Sim. Né? Você tá, como todo mundo na tua profissão, deveria ter essa visão, né? De resolver, pô, qual que é a minha função aqui? E aí, eu vindo dessa situação, eu falei, tem que fazer alguma coisa, cara. Eu preciso fazer, por menor que seja, talvez porque ainda não tem um impacto, né? Não vou conseguir fazer com que as pessoas enxergam isso, mas eu preciso ser um movimento, preciso dar um passo, né? Eu preciso pelo menos dar um exemplo. E aí foi quando a gente falou assim, pô, então vamos receber a moeda, a criptomoeda como forma de pagamento nas lojas. Né? Sim. Como uma maneira de demonstrar isso. Obviamente tem o aspecto da Passo Preto também ser essa ideia que a gente fala de bebidas fora do eixo para pessoas fora do comum, né? Então se a pessoa é fora do comum, ela tem que estar com uma visão um pouco mais moderna, ela tem que estar aberta, né? Ela tem que se permitir ao erro para aceitar novas tecnologias, nova tendência, né? Então se a gente é a pessoa que está aqui bloqueada, não querendo receber o novo, nós não podemos defender essa bandeira também, nós temos que estar aberto. E nós temos que estar permitindo o erro, nós só vamos errar, se nós vamos dar certo, enfim. Então, e ver se o novo vai agregar ou não, a experiência não custa. Faz sentido para nós, tá vivendo esse momento sempre de validação, sabe? E ofertar liberdade para a pessoa escolher, quero ou não quero, aceito ou não aceito, caminho ou não caminho, né? Exatamente. Você estava comentando esse negócio do mundo. Eu tinha um professor de sociologia, que eu acho que você infelizmente não pegou, chamava Teles. E ele falava assim, não gente, todo mundo cresce com a ambição de ser muito, mas normalmente a gente não vai ser muito no mundo, a gente vai ser o nosso mundo referencial. E ele falava assim, a gente fica com o complexo de Jesus Cristo. A gente quer mudar o nosso mundo, mas ele fala assim, não, a gente está errado, a gente tem que mudar o nosso mundo. Sim. As pessoas que convivem com a gente. E se a gente mudar esse mundo, talvez esse mundo consiga mudar o mundo. Concordo. Se você mudar no mundo menor. Exatamente. Cada um muda um pouquinho, que muda o grande. Micro-hábitos, né? Você não vai criar, vou virar uma coisa espetacular, gigante. E aí você se frustra e você acaba não mudando o seu mundo. Você fica no rancor, nessas coisas. E entrando nesse lá, agora, entrando um pouco nessa questão mais técnica, você falou assim, beleza, vou colocar a criptomoeda para recebimento de cervejas, de modo geral. Como é que foi? Você entrou em algum lugar, comprou um aplicativo? Conta pra gente essa estrutura, como é que aconteceu? Legal. Eu já estava pesquisando alguma coisa, mas coincidentemente eu vi um post, né, que eu acho que eu não sei eu acho que foi por meio da Mariana, que é amiga tua, que postou, acho que no Instagram dela, sobre o livro do Ciro. Eu não conhecia o Ciro. E aí eu vi alguém falando que, tipo, o Ciro, ou foi a Isa, que é a do Douglas, assessor do Douglas, que acho que o marido dela foi seu... O Bruno Fraga foi meu professor e fez o prefácio do livro. Isso. Foi algum canal desse. Tem chance de ser. Sociais, Sim. Que eu vi, autor de livro sobre cripto, lança em pós-caldas e tal.
E eu falei, pô, calma aí, Libra é um negócio que me interessa, cripto não interessa. Pô, e tá aqui no nosso lado, né? Tá aqui perto da gente. Então nós temos que valorizar, pô. E aí foi quando eu entrei em contato com o Ciro, depois ele abertamente foi lá, dedicou algumas horas lá, né, Ciro? Passou todo o caminho pra nós. E aí o Ciro, então, foi o meu mentor aí Eu dei uma mãozinha. de ativação desse universo, sabe? Porque até então eu fiz várias perguntas bestas e infantis lá pra ele lá na hora. Mas, não, tipo, mas cara, eu também faço perguntas bestas e todo mundo faz. Não é pergunta besta, é uma pergunta de aprendizado. É aquela questão, ninguém realmente nasce sabendo. Eu também não sabia nada de cripto. Eu tive que procurar quem soubesse, repetir as perguntas. Olha, eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta simples, eu preciso entender isso. E faz parte do processo de aprendizagem. E até porque, pô, pra gente ter varejo, você é bombardeado o tempo todo, né? Sim. Muito. Pô, mas é a questão tributária, a questão do como é que é, e aí, mas a moeda varia, você tá ficando louco. Só que o que acontece? As pessoas imaginam que você vai colocar o Bitcoin e 100% das tuas vendas vão virar Bitcoin. Sabe? Tipo, essa é a visão. Tem essa visão. Tipo assim, o negócio vai desembocar ali de uma vez. Não, vai vir todo mundo, vai aparecer todo mundo aqui, você vai quebrar. Não, calma, eu tô validando. Né? Tô validando. Eu tô no começo, num ambiente de teste. Então nós temos que quebrar um pouco essa ideia, porque as pessoas e assim, naturalmente, quando você antecipa o futuro, a antecipação geralmente é pessimista. Sim. Né? Então, geralmente, quando você quer antecipar, você só antecipa o que dá errado. Não é verdade? Então, assim, eu sou totalmente contra isso. Pô, mas calma aí, eu tô antecipando o futuro de forma errada e as pessoas vinham, amigos que tem negócio, você tá ficando louco, cara. A moeda fica variando, como é que você vai pagar o chopp? Cara, não vou pagar tudo em Bitcoin, calma. Se chegar a ter um sucesso gigantesco, eu limito um pouco, então, máximo, né? Exatamente. No máximo vai servir para uma reserva de emergência, sei lá, no máximo eu vou falar assim, pô, vou ter um prolabore daquele negócio, 20% daquele prolabore eu vou pegar esse Bitcoin aqui e vou me pagar. Né? No máximo isso. Vamos falar de um português mais. Claro que talvez é isso que as pessoas às vezes vão querer. Pô, o cara tá ficando louco de colocar Bitcoin como forma de pagamento. Eu acho que é importante validar. Pelo menos nós precisamos de mostrar que nós estamos aberto a novos modelos de negócio, né? Sim. Isso começou com cartão de crédito também. Começa com isso, cartão de débito começa assim. Cheque começa assim. Tudo vai começando embrionário e vai caminhando. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas começa com resistências. Porém, você vê como que a aceitação é muito mais veloz do que antigamente, né? Hoje é. Hoje é. No Pix, por exemplo, foi assim, cara. O Pix foi papo. Né? Não teve nenhuma barreira de aceitação, né? E eu acho que à medida do tempo, conforme essas pessoas mais novas, mais convividas no ambiente tecnológico, quase nasceu, né, no ambiente digital, isso cada vez vai ficar mais natural, sabe? O contexto já tecnológico te abre a receptividade. Exatamente. Por exemplo, quando nasceu o cheque ou o cartão de crédito, até que se adaptou um pouco, tinha aquele negócio, não quero isso. Mas como hoje já está presente em todo lugar, a sua recepção é muito mais tolerante. Você não tem, por exemplo, você falou normalmente as pessoas têm visão pessimista do futuro. Mas você falando isso, você tem que ter a visão pessimista, mas você dá um passo à frente, você também vê o lado bom da coisa. Sim. Então, é esse equilíbrio que é importante. E geralmente, por exemplo, eu não vou me lembrar o filme, mas eu acho que foi o Leonardo DiCaprio ou o Tom Hanks que faz sobre falsificação de cheque. Os dois. Foi os dois? Os dois. Qual o filme que é? Prenda-me se for capaz. Foi os dois, filme eu não vi, não. Porra, aquele filme é fantástico. Aquele filme eu acho que deveria usar exemplo para qualquer momento que vier uma outra tecnologia, que na minha opinião o Bitcoin vou falar de papo de leigo aqui agora, né? Não vai ser nem papo de crime, papo de leigo, sabe? Tranquilo, vai lá. Eu acho que o Bitcoin é o Orkut. Saca? Eu acho que não é a primeira, e vai se manter a rede social, a moeda que vai se referenciar. Eu acho que é o Orkut. Entendi. Eu acho que foi talvez o ICQ. Sabe? Eu acho que nós estamos no começo, muito ainda no início mesmo desse universo de criptomoeda. Eu acho que outras coisas vão surgir e eu acho que nós estamos esquecendo, na verdade, da base, que é o blockchain. Acho que o grande segredo ali é a maneira que encontrou de processar e transitar informações com segurança, sabe? Eu acho que, na minha opinião. Depois a gente fala disso aí, que eu quero ter umas opiniões legais aí pra trazer pro varejo, viu, cara? Entendi. E aí, lá na Passo Preto, você já recebeu algum pagamento? Recebi cripto? Dois? Dois satoshis, né? É isso mesmo, Satoshi é o fracionado. Isso, Satoshi é o fracionado. Você recebeu Satoshi é o fracionado. 2 chopps pagam em Bitcoin. Legal. Então, uma continha ali em torno de R$50.
E aí, eu falei, eu quero pagar aqui e tal, se aceita. E a gente foi, abriu a carteira ali Aham. e fez a transição. Você fez Legal. por qual carteira, assim, você comenta? Eu usei a Moon, Um wallet. que é o que o Ciro me explicou. Eu acho muito fácil de mexer. Eu também achei ela Extremamente bem simples, né? interativa. É. Sim. E prática, então usamos a Moon. Mas eu tenho eu coloquei uma quantia muito pequena, bem, só para poder validar na Binance. Uhum. Aí na Binance fica lá nas cotações, e aí eu comprei outras 3 moedas lá, além do Bitcoin. Então você já está investindo mais nisso além do Bitcoin. Eu queria ver, eu queria entender, foi quase simultaneamente. A partir do momento que eu aceitei a moeda, Aham. eu fui lá e criei, comprei. Tem os outros amigos também que já operam já de uma forma mais veloz e agressiva, né? Aham. Trabalhando de day trade, tá, essas coisas. Mas eu falei, cara, não, eu quero peguei uma quantia e deixei ali. E aí eu queria ver o comportamento desse ano a ano, sabe? Uma visão pra mais poder... hold, né? pelo menos ter um pezinho ali pra falar assim, pô, vamos ver o que é, né? Não fazer uma experiência de 2 meses, um prazo maior para conhecer o mercado. Acreditar no projeto e não faturar com ele, digamos assim, no curto É. prazo. Exatamente, não é ganhar dinheiro ali, né? É entender o comportamento e tal. E até porque, na verdade, o que eu acho que é uma coisa que o varejo pode sim já adotar, e eu acho que isso pode ser feito de uma forma muito mais veloz do que você imagina, e pode ser aplicado no nosso, até mesmo aqui, né, em empresas menores, é essa questão do NFT, né? Eu acho que o NFT é o que vai ligar esse abismo que existe entre criptomoeda e mundo real, sabe? Entendi. Antes de continuar, vou jogar o Ciro numa fogueira, agora brincadeira. Nossa Só quero senhora, que você, lascou. só queria que você explicasse pra todo mundo o que é NFT, pra quem tá assistindo agora e não conhece. Sem problemas. Pessoal, NFT é diferente de criptomoeda. Ele é um token que a gente fala. O token, dentre vários conceitos que existem, ele é a representação digital de uma propriedade. Essa propriedade já pode ser integralmente digital, nascer nesse ambiente, ou ela pode ser algo físico, você digitaliza. Mas ele te dá um certificado de propriedade, de tempo e data e a quem pertence. Então, por exemplo, eu vou fazer tiro uma foto dessa água, põe lá, eu posso criar um NFT. Ele te torna uma exclusividade, entendeu? Essa é a questão do NFT. Bom, críticas do mercado a favor ou à parte é um outro assunto, porque tem gente que não confia nada um pouco nisso, acha que é hype, que vai passar logo, e tem gente que fala, não, já é mais duradouro. Um exemplo clássico que é até fácil. Quando o Neymar comprou aqueles NFTs do macaquinho, da Bored App, os críticos foram lá, simplesmente copiaram a imagem e colocaram no seu perfil. Tornou-se exclusivo? Tecnicamente não, porque eu posso copiar a imagem, mas tecnicamente também sim, porque a imagem concebida originalmente é só dele. Então, um exemplo clássico, a Mona Lisa. A Mona Lisa, eu posso digitar no site de busca, digito lá, pego quantas imagens tem, qual que vale? Só a que está no Louvre. Então, é essa a questão, de forma resumida, mas espero que tenham entendido. Não, ficou bem claro. Valeu. E em relação à reprodução, rapidinho, não quer dizer que o Neymar, que é o detetor do NFT, ou seja, o certificado de propriedade, ele não possa processar todo mundo que utilize a imagem dele indevidamente, porque talvez ele não tenha autorizado. Sim, tem essa questão mesmo. Entra a questão de autor, também direitos autorais de imagem e propriedade, para você não ver se não está sendo lesionado. Por isso que o NFT é interessante nesse aspecto, porque te dá um certificado de propriedade. E agora a gente retoma, desculpa, Fabrício, foi só para ensinar e mostrar para todo mundo rapidamente o que é um NFT. Não, legal, bacana. Então, O que você pensou nisso, Papasso Preto? Então, varejo, né? Eu acho que o NFT é claro que o produto em si é uma questão digital, né? Mas ele pode te dar acesso onde você pode agregar muito valor em termos ali. Imagina só, né? Você usou o exemplo da garrafinha de água, né? Sim. Então, por exemplo, eu quero tirar uma foto aqui. Imagina que esse NFT que eu comprei me dê acesso de água de graça eternamente nessa possibilidade. Né? Então, eu tô dando um exemplo bem expressivo, mas eu acho que essa questão, o Neymar mesmo, eu tava vendo, esse NFT que ele comprou dá acesso a um grupo, né, de pessoas que também tem aquela imagem, e aí ele pode fazer network, te dar status, né? Sim. Eventos que são feitos somente para aquele grupo. Então eu vejo um mundo de possibilidades, né, de acesso, de forma de exclusividade, de fidelização,
que permite a criação do NFT pro varejo. Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que era o que tava faltando pra gente poder transformar realmente produtos que é físicos em digitais e misturar isso, sabe? Eu Fazer acho essa isso muito integração. bacana. Eu acho isso muito legal. Brincadeiras à parte, mas lembra daquele cartãozinho que você ia, por exemplo, almoçar num restaurante, aí o dono do restaurante dava um cartãozinho e carimbava. A cada 10 carimbinhos você tinha direito a uma refeição grátis, Sim. um almoço, né? Sim. Um almoço grátis. O NFT, não que ele reproduziria isto necessariamente, mas Mas é nesse ele sentido. faria este tipo de comunicação Exato. com o cliente. Exatamente. É Eu uma acho que é uma analogia maneira- boa. Por exemplo, nós temos dentro do bando, né, 700 passarinhos, né, que a gente fala. Uhum. São 700 pessoas que são O mais bando seria um fiéis. clube dentro da Passo Preto? Como que é isso? É um clube de benefícios, né, a cada compra, Aham, a cada R$10 vale um passarinho. certo. Então, a gente já fez uma proporção ali, né, de 10 para 1. E aí a ideia é que eles vão... E aí eles têm um saldo, né, de passarinhos, né? Cada um tem um saldo. Então essas são 700 pessoas que tem ali. E aquele saldo de passarinho pode ser convertido no próprio produto. Né? Entendi. E hoje nós estamos com 700 pessoas já cadastradas. Então assim, 700 pessoas já é um grupo um pouco mais avançado de um cenário melhor do que um público que vai ali só comprar uma cerveja e vai Sim. embora. Uhum. Né? Então ele existe um nível de consciência da marca maior do que a pessoa que não conhece nem o que é a Exatamente. Passo Preto. Então, né? uma experiência inicial da Passo Preto com NFT você faria nesse grupo. Exatamente. Imagina que esse grupo, por exemplo, eu possa disponibilizar algumas NFTs que dê condições que, eles têm acesso melhores do que eu teria, por exemplo, dentro da própria Sim. marca. Entendi. Né? Ou, por exemplo, se eu quero montar um projeto quero montar uma Passo Preto no Rio de Janeiro, Uhum. né? E eu posso disponibilizar que aquele projeto no Rio de Janeiro, as pessoas que comprar aquele NFT vai viabilizar aquele projeto e aquele NFT te dá acesso a Open Shop Uhum. toda vez que ele for lá. Entendi. Entendeu? E é interessante que você está comentando isso. Acho que eu comentei contigo já, né, Ciro? De quem? Teve uma festa no mundo virtual feita pelo Snoop Dogg. Ah, sim. Não sei Isso qual foi, isso jogo foi foi. interessante mesmo. E ele vendeu, por exemplo, 1000 NFTs desta festa. Ingressos, mas na verdade não era ingresso, era itens que a pessoa usava. E só podia entrar nessa festa, dentro desse jogo, as pessoas com NFT. Então elas eram automaticamente barradas. Ela chegava lá assim, NFT não entrava. Perfeito. Mas as com NFT entravam. Então ele criou uma sensação com essas pessoas de exclusividade que só elas podiam frequentar essa festa dele. E assim, foi um alto valor. Sim. Por quê? Porque trouxe essa sensação de exclusividade. Brincadeiras à parte, ó, eu vou querer royalties depois, hein? Você tava comentando Marcelo isso. com fogo no parquinho hoje. Eu fiquei pensando assim, falei assim, pô, às vezes você poderia ou vender ou dar NFTs de pássaros desenhados Perfeito. para cada cliente. Fala, cara, se você comprar tanto ou sei lá o que, você ganha um NFT X com um passarinho exclusivo seu, desenhado exclusivamente para você. E com um benefício, ó. O benefício daquele Eu sei que passarinho. você Você comentou faz isso, a eu falo do competição entre passarinho os só. pássaros. Eu, na verdade, estou imitando os macaquinhos, né? Pensando nos macaquinhos. Tá valendo. E pensando em passarinhos. Perfeito. Tá tudo certo. Mas é mais ou menos isso, né? Sim, sim. Exatamente. Eu acho que a questão a escassez sempre teve linkada à economia, né? A pessoa ter esse sentimento de escassez faz a necessidade dela participar pertencer a algum grupo, Uhum. né? Então, assim, não deixa de ser um item de sobrevivência. Então, isso tá implícito na raça humana, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, você trabalhar com esses gatilhos, né? Faz com que a economia gira, cara. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, eu vejo o NFT, poxa, um mercado absurdo. Uhum. E, é claro, usando a base do blockchain aí como... E você acha que seria maneira. fácil, Fabrício, fazer hoje? Ou você acha que ainda tá complexo? Cara, pra eu ter esse baixei acesso? o aplicativo, aquele OpenSea, Uhum. baixei lá o aplicativo, Aham. tô nos primeiros passos. Então, assim, tá fácil e não tá, sabe? Ainda... Porque as pessoas ainda ficam pensando muito na questão superficial. O que é? Eu vou fazer um desenho ali e tal. Uhum. Eu vou tirar uma selfie. Que valor que vai ter isso? As pessoas pensam muito nisso, né? Sim. Uhum. E eu acho que pode ser. Eu lembro na época de escola, aquelas carteirinhas de estudante, Sim. né? Imagina se essas carteirinhas de estudante ser um NFT. Né? A No pessoa- futuro talvez acabe sendo, né? Provável. exatamente, né? Tipo assim, a pessoa Não, tá ou lá... a eu questão, sou- a própria carteira de identificação da pessoa. eu formei no curso de Direito de 2008.
Pô, eu tenho esse NFT aqui de 2008. Isso aí me dá um acesso, sei lá, pro meu filho poder estudar na mesma universidade. Livre acesso à Isso, universidade, isso, desconto é, pra você tá pessoa entendendo? parente Pô, pra entrar na universidade. Ou então festas ou agregações relacionadas a... Porque realmente, Exatamente, a cara. gente formou na faculdade, mas ou no colégio, e você formou, você nunca mais aparece naquele lugar. É, Exceto se o seu filho um dia talvez estude lá, mas do contrário, Sim. você nem passa na porta direito. E talvez criar Sim. esses NFTs te traga essa sensação de pertencimento novamente. Eu acho que isso, e isso faz sentido. é incrível, cara. Então eu vejo um mercado muito grande para isso, sabe? Então a gente vai tangibilizar mesmo o sentimento, né? O status. Vou ser bem. Acho que vou ser de novo um pouco agressivo aqui nas palavras, que talvez as pessoas não podem concordar. Mas a maçonaria, né? Vamos falar assim, a maçonaria são grupos de pessoas, né, que têm uma visão, e ao longo dos anos aí, foi que tomou, né, boa parte da elite de uma cidade, era porque pertencia à maçonaria. Sim. Por que não tornar isso um NFT? Né? Então, por exemplo, imagina a gente poder criar um grupo aqui que nós temos visões, sei lá, de liberais e que nós queremos empreender, nós temos um projeto social de ajudar tal coisa, e aí cria seu NFT similar ao que é uma maçonaria, com uma visão, com uma proposta, ou seja, é a mesma coisa. As possibilidades são grandes. Então, assim, eu estou fazendo só um comparativo Sim. que definia as pessoas. Eu vejo esse do macaquinho, é quase uma maçonaria, pô. Exatamente. Você concorda? O Vai cara ser tá um pertencendo a um grupo grupo restrito. que tem uma visão. Não estamos criticando aqui, não estamos dizendo Não, que é certo. e é errado. uma analogia. É uma forma de comunidade, né? As pessoas estão se linkando aqui. Fabrício, por exemplo, você criou um NFT. Você acha que seria interessante esse NFT? Eu acho que talvez nem seja possível, né, Ciro? Eu impedir a revenda dele? Cara, Não sei se dá pra bloquear o a revenda. NFTs... Eu falo não o proprietário, porque ele vende quando ele quiser. Não, digamos assim, mas eu falo o criador do NFT. Cara, se eu não me engano, até no OpenSea mesmo, por exemplo, você vai criar um NFT, você pode, vamos supor, 2 exclusivos da água, 2 NFTs iguais da mesma água. Eu não sei se você consegue limitar, eu não me recordo mesmo, se consegue limitar a venda a um determinado ponto, tirando o proprietário, igual você disse. Por exemplo, eu vendi pra você, eu não quero mais que você vende. Mas eu sei que tem os royalties na revenda. Então, por muitos artistas grandes lançam o NFT de graça, só que fica ganhando sempre no royalty, que aí deixa transacionar livremente. Você consegue limitar o número de cópias. Isso. Você, por exemplo, 2 NFTs. Sim. O que eu pensei Essa questão agora eu não me recordo, pra ser sincero. Mas vender isso no NFT. Talvez, ou, por exemplo, se você comprar esse NFT ou ganhar esse NFT, por ser uma relação próxima, você durante um ano você não pode transmitir para outra pessoa, porque eu estou trazendo benefício para você que identifica com a gente. Cara, mas pensando que o NFT é programável, eu acredito que você possa expor isso no contrato inteligente dele. Pode, estourou né? um ano, sim, pensando por esse lado, uma plataforma mais aberta. Eu penso mais nesse aspecto, porque, por exemplo, criou essa no lado open comunidade source de pássaros. Aí, de repente, fala assim, mas eu criei com você. Ainda assim, é com uma pessoa que tem essa identificação com a Passo Preto. Sim. Aí ela fala assim, não quero mais, toma pra você. Pra uma outra pessoa que se não faz perde. sentido. Aí talvez não que vai acontecer ou nada do gênero, mas pensei só uma possibilidade, Mas não só também- sua, mas mas faz geral, sentido. né? Não, mas faz sentido. E de fato isso pode acontecer. Mas também pode acontecer que outras pessoas vejam interesse naquilo. Sim. À medida que o detentor daquele NFT, o criador dele, começa a adicionar valor naquilo, né? Exatamente. Então, por exemplo, lembra aquele NFT que a gente criou e tal? Então, quem tiver ele agora tem isso. Aí você aumenta de novo demanda, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? De você agregar valor nessa questão. Talvez esse do macaquinho, de novo. Tem os eventos. Acabou os eventos, perdeu a graça. Pô, a pessoa vai nos 10 eventos e vai ver as mesmas pessoas naqueles 10 eventos. Vai ficar meio chato, né? Então vai ter que criar outras formas. Sempre Quem desmanter tá a exclusividade fazendo e a muito busca. Quem tá fazendo muito isso é clube de futebol. Com os fan Tá fazendo tokens. fan token, Os fan tokens eu acho o caminho, É. cara. Eu vejo, você vai na cadeira, imagina se tiver uma cadeira numerada no estádio, Sim. né? E que aquilo ali representa um NFT. Você destrava o uso da cadeira com NFT, também exatamente. é possível. Sabe? Tipo, Muitos acho times já tem, ó. O Vasco tem, o Galo tem, o São Paulo acho que vai lançar. E o Santos São tem. Paulo já Santos tem tem, parceria Flamengo com tem. o São Paulo já tem parceria com uma empresa exchange, talvez. Vire igual a FTX patrocina alguns da NBA, pode vir uma patrocinadora. É um mercado grande. O Flamengo tem também, o Santos tem.
O Vasco, Paris né? Saint-Germain tem, Paris que é o time. O Messi, quando foi pro Paris Saint-Germain, até foi pago alguma parte em criptomoeda. NFT Não, do tem clube. bastante. Manchester City tem, Tem. Porto tem. E é legal porque o fan token, ele cria isso. Essa possibilidade. Na verdade, ele é um negócio. Virou meio que você pode negociar ele a seu bel prazer. Sim. Mas se você é torcedor do time e quer ter uma interação diferenciada, você compra porque o time, eu não sei se já desenvolveu ações de marketing nesse sentido, Do fan token? mas em tese desenvolveria. É. Não, eu já vi em Twitter de alguns clubes falando do fan token. Não, mas eu falo, por exemplo, o fan token vai ser para desenvolver uma ação. Então, por exemplo, quem tiver o fan token do Santos vai poder visitar a Vila Belmiro no dia tal. Ah, não, sim. Eu não sei se já teve essa ação. Eles já É, pensam eu nisso, também não sei. alguns direitos de exclusividade. Eu acho Eles já que aí pensam seria nisso. um caminho absurdo. cara. Exatamente, Imagina, porque pô. cria essa relação, né? É. Por exemplo, foi o que você comentou. Vou criar um dia do token na Passo Preto. Hoje, segunda-feira, tal. Quem for lá vai ganhar 50% de desconto que tiver o token. Sim. Pronto. É, É uma exatamente. possibilidade, Né? interessante. Né? Alguma coisa do gênero. O primeiro show é pá, né? É. E isso pensando também nas parcerias de collab, né? Então, por exemplo, o fato de você ter um token que você criou, você pode naturalmente colaborar com uma pessoa, com um parceiro, um negócio à parte ali, né? E falar assim, você não tem um benefício aqui, mas você tem um benefício no meu parceiro aqui do lado, sei lá, uma academia, Tipo um programa. um programa. Eu acho que isso, assim, eu acho que não tem muito... as pessoas criam um tabu muito grande e de achar que isso só vai ficar no meio. O pessoal fica sempre pensando em milhões, né? Sim. Uhum. Vai valer milhões, tá? Pô, mas pode se valer 1.000 ali e você conseguir E vender conseguir- um volume legal, já é porque dinheiro. giro já é dinheiro também, entendeu? Não deixa de ser uma forma de inovar, sabe? Que vai fazer você chegar lá nos milhões, né? É engraçado, o papo de cripto tá virando brainstorm, né? Não, Nossa, sucesso. mas tá divertido. É. É verdade. A questão de pertencer ao grupo, ela eu sempre uso Virou um como exemplo- brainstorm mesmo. Eu sempre uso como exemplo ciclista. Porque antigamente andar de bicicleta, você colocava a bermuda, colocava um tênis, colocava a camiseta, saía pedalando. Hoje, se você não tiver o uniforme, O capacete. o capacete, cotoveleira, tal, brisinha, tudo igual, sai em bloco, você parece que você não tá nem andando de bicicleta. Aham. Tá É. meio deslocado. Só que é visual, né? Você vê o grupo andando, né? Então a pessoa passa, olha, nossa, eu quero pertencer àquele grupo. Sim. Então ela vai, se monta igual e vai. No caso da criptomoeda ou do NFT é mais difícil porque não é tão visual e não é tão comum. Uhum. Já pensou assim, de repente unir puxar um grupo, usando, por exemplo, ciclista, pega um passarinho, põe na bicicleta, faz Isso é um ótimo. NFT disso e, sei lá, pega o dia de menos movimento lá, segunda, terça, quarta, ciclista nesse dia. Quem tiver esse esse. NFT, tá liberado. E o caminho é esse. Acho que o que nós estamos fazendo aqui é provocar a quebrar essa ideia de que cripto, blockchain, NFT, esses termos muito tecnológicos são coisas de outro mundo, né? E você Não, já tão consegue aqui. trazer isso para tua realidade Consegue. e tornar isso um negócio fácil e aplicável de fazer, né? Eu acho que eu acho que a grande jogada de popularizar o negócio é conseguir trazer isso para uma coisa que não é muito difícil. Sim. Né? É aquele. Fazendo analogia, você tá tirando o mundo das ideias e materializando o negócio. E é o que o Exatamente. Fagner falou, esse brainstorm que a gente tava aqui Perfeito. é perfeito para ver situações onde se pode aplicar. Perfeito. É que, na verdade, o que acontece? Ainda está muito longe de todo mundo. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu esse tempo atrás. Uma pessoa que eu conheço viu uma informação e tal, sobre um golpe. E estava escrito DeFi. Então, nossa, DeFi. Na verdade, DeFi é finança descentralizada. É uma coisa que não tem um dono, que é criado para que todos possam, uma grande quantidade de pessoas possam. Só que eu utilizo o termo DeFi, como ele ainda está longe da população de modo geral, você acha que é uma coisa absurdamente complexa. Né? Fala NFT, fala, meu Deus, como assim? Isso aí, como é que funciona? E às vezes, não está tão longe assim. É Sim. igual Às vezes é mais fácil, difícil sempre desmontar um negócio em algum lugar na sua casa do que criar um NFT. o movimento funciona assim, né? O movimento, Pra mim, montar um berço é mais difícil. o movimento, Você tá lá na montagem do berço? Não. Ainda não? Já passou- Não, paguei alguém pra fazer. Ô, Marcelo. Não. o movimento
É, facinho, ó, só apertar esse parafuso aqui, o outro ali. O movimento é igual o tsunami, né? Eles dizem que quando tem tsunami, né? Teve tsunami, a onda ela não vem de uma vez, né? Ela vem, ela vai subindo a maré, ela vai avançando, ela atravessa a orla, ela vai avançando e ela não para, né? Até que ela volta. E aí depois ela arrasta tudo. Não é igual aquela onda que ela sobe, vai e volta. Rápido, né? E eu acho que esse mercado é a mesma coisa, cara. É devagarzinho. Você vai começando a ver e aí você vai ouve uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez por mês você começa a ver. Daqui a pouco você tá ouvindo toda semana, daqui a pouco todo dia. Daqui a pouco você tá abrindo uma carteira para receber um. Exatamente. E aí, cara, acabou. Virou. O movimento de bicicleta é muito parecido, né? É. Mas eu acho que o que a gente tem que avaliar, por isso que eu acho que o NFT também tem muita pega, é esse desejo e a necessidade de pertencer a grupos. Eu acho que quando você tem essa questão que hoje é visível, né? Tem a galera da bike, tem a galera do crossfit, né? Tô falando no âmbito de esporte, tem todas as definições, né? Tem o pessoal que é do futebol, da pelada. Não, tal. mas esse âmbito do esporte, a NBA já criou cenas exclusivas em NFT. Por exemplo, aquela jogada daquela enterrada na cesta, já criaram um NFT, só tem aquilo. E esse negócio que estava comentando do pertencimento, ele nos remonta, né, de um modo geral, a gente nas cavernas. Sim. Porque a gente precisava pertencer a um grupo para sobreviver. Sim. E que grupo que você pertencia? Aquele grupo que você tinha pontos de conexão. Você tinha que ter um ponto de conexão com aquele grupo para que você conseguisse sobreviver lá dentro. Sim. Né? E aí a gente caminha com isso até hoje. E a gente busca a todo momento pontos de conexão com pessoas para fazer parte de um grupo. Sim. E a gente tem vários grupos. Né? Não, Você tem um grupo que você anda de bicicleta, aí você tem um grupo que você joga futebol, tem um grupo que você tem do seu trabalho, tem um grupo... Então você vai pertencendo a vários grupos. E detalhe, às vezes você tem grupos, teoricamente, que são opostos em ideias, não que as pessoas Sim. sejam coisas, e de repente dá uma conexão que você nunca imaginava. Isso é verdade mesmo. E, ô Fabrício, uma pergunta. Você já pensou em levar a loja pro metaverso, alguma coisa, experiência assim? Cara, além do NFT? Dei uma pesquisada, mas ainda nessa casa do metaverso, Sim. eu confesso que eu consegui visualizar algumas coisas, Sim. tá? Eu tenho um bloqueio ainda, porque eu acho que essa questão do... tô vendo várias opiniões diferentes, eu posso até compartilhar algumas, uma delas que eu achei mais interessante, para explicar como vai ser o metaverso, é o seguinte. Hoje o celular, você pode ver que está aqui na nossa mão, aqui é quase uma extensão, né? Mas toma mais ou menos metade do nosso tempo. Sim. O que eles falam com o metaverso é que vai acontecer que quase 90% do nosso tempo vai ser no digital, né? Então, tipo, a gente vai viver, vai confundir cada vez mais a realidade física com a virtual, né? Então, assim, E isso muito, a chance disso acontecer é grandíssima. É grandíssima, né? Tipo, porque hoje já é assim. A todo momento, a todo instante, se você pegar horas de uso lá das redes sociais, do celular, você tá aqui, o celular virou uma extensão do nosso cérebro. O metaverso, né? vai acontecer. O metaverso vai acontecer. Não sei se 90% do tempo, mas ele vai acontecer. Vai acontecer. E aí a dificuldade que eu tava tendo é de como a gente vai visualizar, porque as coisas estão muito ainda, eu acho que mais ainda recém do que falar de criptomoeda, né? Sim. Ainda é uma coisa muito ainda mais distante. longe ainda. Mas... O que eu achei muito legal, que eu vi e falei assim, putz, eu acho que isso aqui pode ser uma coisa legal. Foi um vídeo de que o cara, ele pega um óculos, né, e ele quer fazer as compras, e aí aparece lá um cenário 3D, né, dentro de um supermercado. E aí ele vai lá, setor de bebidas, né, setor de bebidas. E aí tem lá os produtos, né, bem provável que cada produto que lá é uma NFT, alguma coisa assim e tal. Sim. E aí tem um vídeo de uma mulher explicando, né? Você quer um setor e tal, se tem alguma dúvida, você pode me perguntar aqui. E aí você pega aquele produto e coloca dentro do carrinho. E aí executa a compra. Esse que eu achei assim, pô, faz sentido isso aqui, entendeu? Mais palpável. Mais palpável, sabe? Falei assim, pô, acho que isso aqui é legal. Outra coisa que eu achei muito bacana também foi a questão dos personagens, né? De você ter um ambiente, por exemplo, um ambiente virtual, que você tem o teu avatar ali, né, naquele ambiente virtual, e você queira montar qual que seria os hábitos e consumos misturando essa vida real com a virtual. Então, por exemplo, criasse um avatar, eu sou da bike, né? Eu ia comprar ali uma bike virtual e aquela bike me dá um acesso a usar uma bike no mundo real. Que eu acho que não vai ser mais você comprar, vai ser questão de você usar. Você vai lá, pega, usa, igual a assinatura, né? Aí eu tô fazendo uma avaliação tipo,
Apesar de eu não sou nenhum especialista nisso, mas que eu tô imaginando que seja. E aí, nesse caso, eu imagino que você vai ter lá, pô, eu sou um cara consumidor de kombucha, né? Então o kombucha casa com o meu estilo de vida. E aí vai ter lá um kombuchinha lá, que você vai poder falar que você consome aquele produto, sei lá. E aquilo ali vai montar o teu avatar, sabe? Sim. E aí eu acho que isso vai te dar... Eu acho que a grande sacada é te dar, com base nos seus dados, a projeção do teu futuro. Então, por exemplo, baseado com teus hábitos, do que você... Porque assim, a gente ainda não consegue enxergar a somatória dos nossos hábitos, o que vai me acarretar no futuro. Sim. Concorda? Eu sei que se eu ficar comendo só gordura, eu posso ter uma parada cardíaca, Sim. eu posso ter um infarto. Mas é fato? Não sei. Mas eu acho A probabilidade não acompanha, às vezes, a possibilidade. Mas eu acho que sim, muito em breve, com a transição de informações, vai ser possível você conseguir projetar. Os filmes que a gente vê no futuro, que a gente vê que espelham o nosso futuro, tende a acontecer. Então, por exemplo, hoje você está mais estressado, cuidado com isso. Exato. Hoje seu nível de glicose aumentou, não consuma açúcar. Hoje, sei lá o quê. Você falou eu acho que nisso. Isso vai acontecer rápido. Só te cortando um minutinho, você falou nessa questão do nível de glicose, essa integração físico e corpo, vamos dizer assim, um biohacking, minha mãe que me contou ontem, ela tinha visto numa reportagem que parece que já estão, quem tem diabetes implementa um sensor no corpo que mede automaticamente o nível de glicose e ele te apita num aparelho e fala assim, ó, seu nível tá assim, em vez de você acordar e medir, ele te avisa automaticamente. Não, eu tenho um então amigo você meu tá que é tipo monitorado por isso. Você falou isso. É um comentário à parte, mas que eu lembrei, achei interessante mencionar. Só pra complementar, um amigo meu, tipo, ele regula automático, ele tá aqui conversando que você tá regulando. Um aplicativo regulando ali. Regulando, né? E aí o que acontece? Você tem um aplicativo do novo iPhone, o iPhone 13, você coloca lá quanto de bebida alcoólica você ingeriu, tal, e você vai alimentando. Só que hoje ainda é manual, a inserção é manual, igual era do cartão de crédito você fica passando. É a mesma coisa. Daqui a pouco você vai estar conectado, cara. E a hora que estiver conectado, você vai falar assim, pô, você ficou 1 hora aqui sentado falando de criptomoeda, teu batimento cardíaco melhorou e tal. Baseado nisso, você precisa de fazer 30 minutos de educação, atividade física. Exatamente. Né? Para compensar então, eu acho que isso, a alteração no corpo. E aí vai começar a sugerir produtos. E aí, tipo assim, pô, eu quero ter uma visão aqui de como é que tá meu cenário de saúde. E aí vai começar, ó, acho que você tá precisando de probiótico, acho que você tá precisando de açúcar. Então, assim, eu vejo o metaverso nesse sentido. E aí, obviamente, milhões de oportunidades, mas tudo trabalhando na questão da preditiva, né? Da questão da predição. Então, tipo, acho que a gente vai trabalhar os produtos, né? Prevendo o que ele pode ser benéfico para aquela pessoa no futuro. O Yuri Harari, ele fala naquele livro Homo Deus, que vai ter uma distinção entre homens e homens-máquinas. Porque a gente vai começar, por exemplo, eu que vou ter esse chip, não vou morrer de diabetes. Você que não tem, talvez morra. Sim. Eu que vou ter um stent, sei lá onde, vai regular a pressão, sei lá do que. Você que não tem, talvez você morra. Então ele falou que vai existir uma outra separação de humanos. Sim. Entre ricos e pobres e entre homens máquinas e homens não máquinas. Sim. E que pode ter essa integração com o metaverso. Que a gente corre um risco grande também, né? Da gente, foi o que você comentou, viver 90% do tempo lá dentro, será que é saudável? Sim, concordo. Cara, eu vou um pouco mais longe. É um cenário hipotético, a gente tá pensando em possibilidades. Nessa daqui Yuri Harari pensou em possibilidade. Sim, se vai dar certo, eu não sei. Mas pensa, por exemplo, ó, olha só, essa questão da diabetes, com o chip medindo a sua glicose, você tem que comprar insulina. Então eu já posso integrar o chip para comprar automaticamente a minha insulina com alguma criptomoeda, vamos supor, entregar na minha casa e automaticamente liberar. Sim. São coisas que eu acho lá no metaverso ainda, né? Exatamente. E a insulina calibra no corpo automaticamente. Mas esse papo parece ser um papo tão distante e realmente é um brainstorm aqui, jogando ideias, né? Tal. Não, mas aquela série do Netflix, cara, como é que chama? Black Mirror. Black Mirror. Pô, aquela série lá dá medo, tem hora. Do cara que sai, pega em cima de uma bike e ele fica tendo que andar não sei quantos quilômetros lá na bike pra poder comer, sabe? Aquilo ali, cara, eu acho que é uma realidade, é que ali dá uma visão toda suspense, toda ruim. Dá uma visão pessimista. Não, uma visão pessimista, de novo, né? Antecipando o futuro pessimista. Como eu sou um otimista da vida, eu ia dar uma outra ideia. Imagina que eu produzo ali X toneladas e eu provoco carbono, eu gero carbono. Né? Imagina que eu não consiga te vender.
pô, beleza, vou vender para outras pessoas. Mas se você quiser adquirir um produto, você fazendo, sei lá, atividade física e produzindo energia, um exemplo, te gere um crédito e que você possa trocar para o produto. Né? Tô tentando fazer, então, assim, não necessariamente... A moeda vira carbono e não necessariamente essa emissão de carbono. Posso compensar. Né? Ou ele gerou energia, é lógico que ele está gerando crédito, né? Você está gerando energia ali por base da bicicleta, está gerando crédito, e eu posso sair lá, pegar esse crédito para poder abater na minha conta aqui. Comprar uma combustível. Troca produto. Né? É uma realidade, pô. Já está acontecendo. Então, assim, e aí vai nessa questão do que falou que acontece lá nos Estados Unidos, das pessoas não querer trabalhar. Eu acho que não é questão de não querer trabalhar. Acho que as pessoas não querem sentir mais a obrigação de ter que fazer algo. Sabe, tipo assim, a opinião completamente à parte de qualquer assunto. Uhum. E totalmente se as pessoas discordarem de mim. Mas eu acho que as pessoas querem gerar a tua grana, né, gerar a maneira que elas querem ter dinheiro para poder fazer o que elas têm que comprar, né, vamos dizer assim, a partir de princípios que elas vão fazer no dia a dia. Então, por exemplo, você coloca, beleza, você não quer ir fazer um hambúrguer, você tem que fazer. Porque ele é o único trabalho. Mas você pode fazer uma caminhada e você ganhar dinheiro com isso. Mas você pode gerar um crédito, você pode fazer uma leitura, você pode gerar um documento, você pode escrever. Ou seja, pegar hábitos que até então pra gente não é monetizado hoje em dia e transformar isso no negócio. Por que não? Sim. Porque cada vez mais as pessoas estão buscando mais a ganhar grana por meio dos seus talentos naturais. Entendeu? E não exatamente uma obrigação de fazer. Sim. Né? Tem muita gente que é boa demais em fazer algo, que não faz aquilo e tá fazendo uma coisa completamente diferente porque acha que aquilo ali é o único caminho de ganhar dinheiro. Uhum. Então eu penso que talvez vai existir um caminho de uma economia diferente. Sabe? Sim. Que é quase uma evolução da economia, fazendo uma outra ligação com a economia de conteúdo. Né? Quando a pessoa é boa em um conteúdo, para ela às vezes nem é um trabalho, mas ela ganha dinheiro com aquilo, logo torna um trabalho. Você tem que ver aquela questão, se o trabalho te escraviza ou é prazeroso. Eu vou fazer um contraponto aqui, você falando isso da questão desses hábitos que a gente poderia monetizar. Uma vez eu vi naquele TED lá que são 15 minutos lá, eu vi do Michael, ele é americano, Michael Sanders, se eu não me engano, que ele tinha proposto, vamos supor assim, monetizar a quantidade de livros que você lia por ano. A proposta era essa, simples. Só que aí ele começou a ver por trás e falou assim, eu não falei quantas páginas tem o teu livro, então pode dizer que eu posso monetizar muito lendo um livro que não vale nada. Então, às vezes, aí eu faço só o contraponto, mas é difícil prever o futuro. Qual hábito vai ser aquele que dá pra monetizar, mas qual hábito que, tipo assim, eu não quero nem o dinheiro, eu só quero parar e descansar. Um pouco daquela contemplação, tipo assim, eu desligo e entro num ambiente pleno. Mas aí talvez tenha, por exemplo, uma inteligência artificial norteando isso tudo. Então, por exemplo, até que ponto andar faz bem, até que ponto andar faz mal. Se você começar a andar 40 dias seguidos, você vai fazer mal. 8 horas seguidas faz mal. Lógico. Mas se andar meia hora por dia, talvez... E aí sim, sempre vai ter uma inteligência artificial trabalhando nessas histórias. Né? Até que ponto... Então, por exemplo, eu quero andar sem monetização. Então, você, em tese, tem a liberdade de desligar. Eu acho que o ponto é desfragmentar e cada vez mais não ter padrões. Não vai ter hora de ganhar dinheiro, hora do trabalho e hora do descanso. O grande ponto... Eu acho que vai ser você acha que não, misturado. Ao mesmo tempo que a gente clama por isso, a gente não está entrando num sistema que já está estourando e precisa de você cada dia mais trabalhando? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O INSS, ele está estourado. Então, por mais que a gente fale, mas tem que ter reforma, alguém tem que pagar aquela conta. A conta chega para qualquer uma hora. A quantidade de pessoas que tem potencial de trabalho está cada vez mais reduzindo porque está tendo menos taxa de natalidade. E a quantidade de aposentados está aumentando porque a longevidade também aumenta. Então a gente clama por essa liberdade, mas você não acha que a gente está indo clamando por uma coisa, mas a gente está alcançando outra? Eu acho que não. Por exemplo, até então, a gente falava que aposentar com 60 anos era uma idade que a pessoa teria ali mais 10, 15 anos de vida, né? Hoje, você pega muitas das pessoas, talvez nós mesmos, tomara, né? Com 60 anos esteja produtivos como se tivesse 40. Perfeitamente. Entende? Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que a questão própria da longevidade
tende a aumentar. E o segundo ponto também, que eu acho que é uma puta falta de enxergar riqueza em outras coisas, é que a gente desvaloriza a pessoa que é idosa. Às vezes ela tem um puta conhecimento em alguma coisa, só que não tem nenhum negócio ali para ela poder fazer aquilo virar dinheiro. E ela tornar ela mesmo rentável fazendo aquilo que ela quer. Não necessariamente a pessoa que tem 70 anos, né, vamos dizer assim, talvez ela não vai conseguir fazer um trabalho braçal, mas talvez ela pode fazer um trabalho intelectual. Um trabalho intelectual, né? Uma consultoria, sei lá. Uma consultoria. Enfim, dá pra... Como hoje está muito desfragmentado e o serviço hoje, né? Por exemplo, você pode pegar frações de cada atividade e ir lá e monetizar aquilo, né? Então, por exemplo, pô, eu quero criar um artigo, quero fazer um e-mail. Pô, tem muita gente que é mais idosa, que é ótima escrita, Sim. que tem um português extremamente afinado, muito melhor do que os atuais de hoje. Não, por que não eu essa falo pessoa por poderia... Não, porque não. Por que não chegar ali e falar assim, cara, você pode fazer isso, mas onde que tem esse mercado que a pessoa pode ter acesso naquilo? É o digital, né? E imagina você transformar isso. Então, assim, dá para você fragmentar e pegar, igual é o motorista de Uber, que escolhe a hora que trabalha, o que ele quer fazer e tal. Igual o iFood, né? Você abre o teu restaurante, fecha o teu restaurante. As pessoas vão poder falar assim, putz, eu quero fazer só isso, cara. Eu quero me especializar nisso. E por isso que eu acho que aí vem a economia do conteúdo, entendeu? Então vai o nicho, eu quero esse nicho que eu vou somar com esse e tal, e aí você vai casar e criar um negócio. Então, eu acho que o que vai conectar isso, porque a criptomoeda, eu vejo uma forma de escambo. Né? Não precisa necessariamente ser o real aqui pautando as coisas. Pô, às vezes aquela senhora ali, ela quer, além de ser útil, né, e entregar aquele serviço ali, eu posso oferecer uma coisa aqui que ela pode presentear o neto, ou ela mesma pode comprar, né? A gente pode fazer uma troca aqui para um produto e tal, e a criptomoeda pode fazer o link, cara, disso. Entendeu? E não necessariamente só eu com ela, mas essa criptomoeda dá acesso a outros serviços, né? Enfim. Então, assim, tem uma questão, eu vou perguntar para você de novo, sempre. Manda lá. Tem um problema que num país desenvolvido, que a tecnologia ela não acompanha a humanidade, principalmente no país desenvolvido. Porque assim, você pega a turma que aposentou depois dos anos 2000, ou seja, a turma que trabalhava braçal nos anos 70, 80, até 90. O perfil deles, basicamente, eram semi-analfabetos, tinha dentre várias coisas, e a gente sabe, né, que no caso o que arrebenta a Previdência, de longe, é esse trabalhador, né? É o militar, é o político de alto escalão, são esses outros, que a gente sabe que nunca vai fazer reforma disso também. Mas então, assim, como que conseguiria casar, né? Porque o que acontece? O trabalho braçal, principalmente no setor agrícola, foi substituído pelas máquinas. Sim. Né? Na linha de produção, no chão de fábrica também, boa parte foi substituído por fábricas, né? Nos portos, a turma que carregava nas costas as mercadorias foi substituído por andaime, container e tudo mais. Qual que seria a alternativa para essas pessoas que hoje elas são as aposentadas, né? Que ainda tem mais uma leva daqui a 20 anos que vai sofrer, mas você vai ter mais uma bolha. Então, qual que seria a alternativa, dentro talvez até mesmo do Bitcoin, para estar tentando inserir essas pessoas? Boa pergunta, hein? Eu posso responder? Pode. Eu não sei se aqui. a gente teria uma resposta tão direta para falar assim, como que nós vamos absorver? Porque eu vejo isso dentro da minha própria família, como que é um limbo, né, das pessoas que fazem 45 até uns 60 anos, como que elas ficam perdidas, né, tanto em oferta de emprego, né, como que elas ficam totalmente desconectadas, né, dentro desse trabalho. Porém, ao mesmo tempo, eu vejo que essas pessoas, ela têm valores que elas são extremamente importantes para fazer essa ponte entre o novo e o que era. Sabe, elas têm essa facilidade de estar com uma cabeça muito ligada ao que os pais dela ensinaram, como disciplina, horário, integridade, honestidade e tal, né? E, porém, elas têm uma dificuldade de fazer essa ponte. Tem a questão dos valores não econômicos. Exatamente. E eu acho que é aí que tá. Eu acho que toda empresa, por exemplo,
eu não sei se como poderia fazer, a criptomoeda facilitaria isso, mas a questão que eu acho que nem é a criptomoeda, mas eu acho que é a questão da empresa de como absorver essas pessoas. Sim. Em ter um pouco dessa parcela para poder fazer essa mescla, sabe? Porque assim, a gente teve muito problema com... E eu acho que com a Passo Preto em termos de roubo. Né? Então, tipo assim, a gente trabalha no varejo e o fato do dinheiro físico estar sendo entregue ali dá uma premissa absurda, cara, para poder ser roubado. É impressionante. Então, a gente até chegou a ser no Procon, e já eu faço o link com a pessoa da idade, a gente chegou aí no Procon perguntar se eu poderia deixar de usar dinheiro físico. E não pode. Não pode. E eu acho isso um absurdo. É a única coisa que você não pode usar. Não pode deixar de usar. Eu falei, eu quero usar só cartão de débito e crédito, Pix. Eu posso fazer isso? Não posso, tem que usar dinheiro. Mas por quê? Não faz sentido, né? É aquele negócio da moeda de curso forçado. Exato. Você é obrigado a usar. A única coisa que você é obrigado a usar é o dinheiro. E aí você fala assim, mas por quê? Aí porque o argumento que as pessoas falam assim, não, porque muita gente não tem habilidade ainda com o celular, não tem habilidade ainda com o Pix, que são essa questão não, mas não atende esse público, meu público é assim. Não pode. Né? E aí o que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que sim, eu acho que nós vamos ter que fazer um processo de ter, eu acho que sempre são a indústria, a parte privada, de pegar uma parcela, por menor que seja desse público, e tentar modernizar eles com essa visão. Como? É uma questão educacional, né? É uma questão educacional, tentando inserir eles dentro da tua equipe. Sim. Né? Sabe o que eu estava pensando nisso, como você estava comentando, Fagner, também? É que uma forma de solucionar isso, talvez, seja o metaverso. Porque no metaverso, você, em tese, não tem limitação física lá dentro. Talvez essa pessoa que não está mais no físico, ela vai ter que meio que caminhar, a forma não sei ainda bem, para um emprego existente no metaverso, porque ela pode ser o que ela quiser. Lá ela não precisa ser limitada ao físico. E a gente, por exemplo, hoje, uma pessoa aposentada, ela lá não precisa ser uma aposentada, ela pode ser uma criança, se ela quiser. Sim. Ou pode ser uma pessoa de uma idade média e trabalhar lá dentro do metaverso. Qual trabalho, de que forma, eu ainda não sei muito bem dizer. Mas talvez uma forma seja essa. Talvez o físico haja essa integração, mas aí vai depender muito da vontade das pessoas. Sim. E talvez lá dependa mais dela. Eu quero aprender sobre, eu quero criar um modo, e aí eu começo a viver o trabalho lá. E eu acho que outra forma também que pode ser feita, por exemplo, esse caso do que o iFood veio para fazer, né? O iFood tem a plataforma, acho que aqui em Poços não funciona assim, mas em São Paulo funciona. Você tem lá o prato do dia. E aí existe restaurantes, que são as Dark Kitchen, né? Que produz aquele prato. O Dark Kitchen é aquela cozinha sem público? Sem público, só a cozinha só mesmo? para delivery. Ah, sim. E as pessoas faz aquele prato que o iFood determina que ele vai vender no marketplace dele. Então aquele prato não tem uma marca, não é de um restaurante. É o iFood oferecendo. É um prato do dia. Entendi. Né? E aquele pedido cai para aquela cozinha que está localizado mais próximo do que o pedido chegou. Então todo mundo vai fazer parmegiana naquele dia. Né? Então o que a gente percebe? A gente percebe um fracionamento de várias atividades aí. De quem produz, de quem vende, de quem entrega, de quem está recebendo a mercadoria lá. E aí, o que transita tudo isso é uma conexão tecnológica, de dados, né, de informação. Sim. O que amarra tudo isso são esses aspectos, né? Quando a gente pega essas pessoas, se a gente pegar, não é porque as pessoas elas têm condições de fazer várias atividades. Né? Às vezes eu falo assim, perdi a minha função de operador de máquina. Pô, mas calma aí, ele consegue fazer uma manutenção, ele consegue fazer um plano de lubrificação do equipamento. Eu tenho o aspecto da integridade, né? Do horário, do comprometimento de horário. Agora, então, assim, se eu pegar a atividade dele e fracionar, são várias outras subprofissões existentes ali dentro. Né? Que todas elas englobam um operador de máquina. Sim. E eu acho que com o tempo, as soluções de tecnologia vêm para poder pegar e coletar só aquela parte que me interessa naquele momento. Então eu acho que isso é uma possibilidade. É uma possibilidade, entendeu? É uma maneira. E claro que a criptomoeda pode também fazer com que isso seja facilitado, né? Enfim. Então eu vejo que à medida do tempo, a gente pode começar a fazer dessa forma, sabe? Mas ainda é uma visão... Vai precisar de algum empresário querer resolver essa dor. E você comentou também a questão por exemplo, ser aposentado hoje com 60 anos, os 60 é os novos 40.
Então, antigamente, uma pessoa com 60 anos, quando se aposentava, realmente a qualidade de vida dela já estava mais complicada pela vida toda que ela levou, pela saúde, por tudo. Hoje, uns 60 já não é 60, então talvez comece as empresas também a entender que uma pessoa de 60 não é... Os 60 hoje, digamos assim, são os novos 80. Sim. Né? Então é como se fosse um 80 hoje. Então, uma pessoa que até 80 anos, ela é plenamente produtiva. Claro. Concordo. Né? Talvez essa mentalidade comece... E as pessoas realmente estão começando a inteirar mais. Minha mãe tem 74 anos. Mexe no WhatsApp. Não é uma perfil, mas mexe no WhatsApp, paga a conta em banco, faz Pix. Tem Facebook. E assim, a minha mãe... Vejo... Pode falar. Pode falar. A minha mãe tem 58 anos, já dá 60 pra ela, já vai ficar puta comigo. Minha mãe tem 58 anos. A minha mãe, ela... corta essa parte. Nossa, minha mãe também tem 74. Foi mal, mas desculpa. A minha mãe, ela trabalhou com meu pai na época de empresa, a vida toda fazendo um trabalho administrativo. Aí quando meu pai integrou a Passo Preto e começou a me ajudar na produção, minha mãe ficou sem o que fazer. E quando ela tinha 17 para 18 anos, a profissão que ela fazia era de empregada doméstica. E ela resolveu voltar a fazer isso, ter uma profissão. Então, assim, metade do período dela, ela cuida da minha avó, né? Então ela faz, é uma profissão, né? Sim. Cuidador de idoso, né? E depois, nos outros dias, e no período da tarde, ela faz o trabalho de empregada doméstica. O que eu vejo, o que ela me relata, é que a demanda aumentou demais, né? Aumentou muito. E que muitas pessoas que até então trabalhavam em indústria, que trabalhavam em negócio, estão vindo para esse lado de ocupar, né? Tem uma outra amiga dela que anda com cachorro, né? Que pega o cachorro das pessoas que não tem tempo de Dog levar, walker, né? que é o dog walker, que anda com o cachorro, que cuida de bebê, que cuida do idoso. Então, assim, eu acho que o movimento de novo, uma visão otimista, talvez uma visão até de bolha, né? Não podemos definir isso como verdade, né? Mas o que eu vejo que essas pessoas que estão nessa faixa de idade, elas têm valores como o da integridade e tal, que faz com que você dê a possibilidade dela limpar a sua casa, porque você quer uma pessoa de confiança dentro da sua casa. Ela teve uma vida toda demonstrando essa qualidade. Isso. Então, assim, você não contrata a pessoa porque ela limpa bem, só porque ela limpa bem, ou só porque ela tem um bom manuseio ali em passar a roupa, por exemplo. Sim. Mas porque você quer uma pessoa de confiança dentro da sua casa. Né, para cuidar do seu filho, cuidar da sua mãe, você tá do seu entrando pai. num ambiente de privacidade muito maior que você tem que ter um certo controle e segurança. E o meio digital da minha mãe é Pix, cara. Ela recebe as pessoas de Pix. E se ela pudesse ter um plano de assinatura pra pessoa poder pagar por mês ali, ela faria. Sabe? Então, tipo assim, até ela tá falando pra ela, vamos montar um marketplace aqui de demanda e pessoas que querem fazer diarista, né? Sim. Diarista. Então, assim, acho que dá. Tem jeito, sabe? Sim. Tem jeito. Tem em escala nacional, que é tipo Get Ninja Local da vida. está... Mas local não, tipo, vou fazer uma central assim e tal. A Márcia comentou comigo um dia que tinha achado a questão do pessoal por limpar uma casa pelo Get Ninja. Né? Ela tinha comentado comigo esses dias. Mas legal. Respondendo a tua pergunta, Fagner, o que eu vejo não é nenhuma questão de como integrar diretamente em trabalho. Vai chegar nisso, inevitavelmente. Só que uma coisa, por exemplo, nós aqui, uma coisa que eu percebo na nossa geração como um todo, a gente sempre teve fome de aprender mais. E voltando no tempo, eu diria que, pegando uma geração que nasceu ali, por exemplo, dos anos 70, um pouco para trás, eu vejo que às vezes eles aprenderam e parou. Não atiçou mais a curiosidade para aprender, não só questão de trabalho, mas para outras coisas tudo. Então eu já vejo, por exemplo, quem nasceu dos anos 70 para frente sempre vai trabalhar, sempre vai ser tipo assim, o que você falou, os novos 60 são os novos 40, porque além de ter a capacidade do corpo já não tá envelhecido, mesmo com cronologicamente o tempo avançado, tem essa fome de aprender, por exemplo. Então o Bitcoin seria, por exemplo, às vezes você fala, queria te ensinar isso. Mesmo que não goste, mas você deixa... aquele negócio daquele sabor de conhecer. Então eu acho que seria uma forma, não sei, fazer por esse lado. É uma possibilidade também, né? A visão da criptomoeda, nesse momento agora, o que eu vejo é quando você consegue gerar uma economia local, né? Eu lembro do Comércio Justo, que foi um projeto que teve aqui em Poços, que acabou não indo para frente.
Mas o comércio justo era assim, né? Aquele produto vinha com um selo, e aquele selo representava que ele passava de uma família, ele era produzido por uma família de agricultores, e que o produto seguia regras orgânicas, tal, que você tinha todo um cuidado que os filhos daquelas pessoas, elas tinham que ir para a escola, ela tinha uma série de requisitos e leis ali para poder ter aquele selo do comércio justo, né? E aquele produto ali, então quando você comprava aquele produto, você sabia que você estava ajudando toda essa cadeia, né? O que acontece? Imagina que nessa cadeia, e isso dentro de uma comunidade, vamos falar que eu acho que são as práticas que as pessoas têm colocado, né? Lá em Jericoacoara, né? Que está implementando a ideia do Bitcoin. E eu acho que o princípio talvez seria legal de você, imagina, você determina uma comunidade, né? Muito parecido com esse comércio justo. E aqueles produtos ali que tá dentro daquela cadeia, utilizam-se de uma moeda. E aquela moeda tem um valor, ela tem, não é só a questão, é criptomoeda, beleza, então tá bom, é uma criptomoeda do Bitcoin, mas tem que ter, para você poder ter esse selo, para você poder vender esse produto, você precisa ter esses requisitos. E aí você coloca ali, né, não pode ter vínculo, tem que ser produtos orgânicos, pode ser, a família tem que estar com parte das crianças estudando, enfim, você vai trazendo esse mesmo modelo. Para você poder conectar isso e transformar isso numa rede, é excelente. Né? Imagina, é uma isso, cadeia, legal. É uma cadeia a se conhecer. E aí você pode até colocar, tipo assim, olha, então tá, aí é recomendado que tenha pessoas de 40, 60 anos, pelo menos uma, dentro do quadro de funcionários, para poder ensinar e integrar ela no meio da tecnologia. Então, de novo, eu acho que tudo isso, base numa ideia de que algum grupo, um empresário, ou um grupo de empresários que resolve trazer sentido nisso e, obviamente, vai ver grana, vai ver uma forma de lucrar com isso, todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. A qualidade, às vezes, por exemplo, desse comércio justo, às vezes o difícil é a fiscalização, porque é meio complicado, meio complexo. Acredito que a automatização dessas operações facilita uma fiscalização maior e diminui o custo, né? Porque, por exemplo, eu tenho que saber se a criança está na escola. Então, automaticamente, a escola informatizada te informa as notas, te informa a assiduidade. Então, você fala assim, esse requisito já está cumprido e eu nem precisei ir na escola ver. Você põe isso no blockchain. É um registro. Exatamente. É um registro e você consegue fazer isso com grande parte dessa cadeia, então diminui a fiscalização. Então, às vezes, a gente fala assim, por que às vezes um projeto não dá certo? E às vezes você vê várias moedas alternativas correndo no mercado, no comércio local, como uma forma de diminuir a inflação, porque aí você restringe a quantidade de emissão. Com a cripto facilita isso, né? A automação e a digitalização. E até eu tava pensando até esses dias atrás, a gente pagando, eu moro num prédio, né, e tem um custo do condomínio. Não é porque a gente paga o condomínio, né? Vamos falar assim, dentro daquele prédio tem 200 moradores, né? Aí você fala assim, se você for depurar o custo daquele condomínio, tá ali envolvido ali administração, contas a pagar, contratação. Portaria, tal. Então tem toda essa questão, tem sim as manutenções, tudo. Será que daqueles 200 pessoas, uma fração daquilo ali não teria interesse de prestar serviço no próprio condomínio? Fazer o abatimento no aluguel, por exemplo? Ou deixa de fazer isso por meio de um criptomoeda. Você entendeu? Sim. Então o que está faltando? Linkar o talento e o serviço de uma pessoa versus o que ela tem de custo é uma moeda que vai transitar aquilo ali. É algo que ela queira, é palpável. Porque, tipo assim, se a pessoa tá ali, não, beleza, não, mas é porque as pessoas, aí tem aquela questão da referência externa, não, porque o custo de um condomínio é R$200, né, porque o do lado aqui tem... Não, se a pessoa, você concorda, se eu vou pagar ali R$1.000 pra um jardineiro, e aí aquela pessoa mora ali dentro, e ela aceita pagar isso por uma fração de Bitcoin, e aquilo ali encaixa, a questão da desvalorização externa da moeda pouco interessa. Porque, na verdade, só está fazendo a ligação de um interesse de um com o outro. Sim. Né? E é isso a questão, sabe? Eu acho que a ideia da criptomoeda tem essa possibilidade. Não sei se isso, na prática, vai acontecer. Mas olhando numa visão bem pequena, bem razoável e bem local, né? De poder fazer isso. Então, com o acesso das carteiras, imagina você poder... eu troco você aí, sei lá, 50 satoshis por... 2 chopps. Ou 2 chopps, ou... O 2 chopp é o produto, né? Então pode ter desvalorização, por serviço. mas pelo serviço. Pelo serviço. Entendeu? Eu tenho esse custo aqui, tá? Então tá bom, então eu pego esse dinheiro que tá, então eu teria que pagar isso aqui, vou pagar no mercado real. Mas aqui eu vou fazer o serviço.
Sim, eu preciso que você Por exemplo, conserte uma a torneira. manutenção do elevador. Manutenção Recebe do elevador. em Bitcoin e posso gastar no mercado. Porque, na verdade, você vai fomentando. você não Entendeu? pagaria dinheiro real por aquilo. Dinheiro real para aquilo. E Ali aí realmente gira. não tem um problema de desvalorização. Exatamente. Entendeu? Então você, pô, e quantas coisas eu faço em casa, né? Que são trabalhos que eu gasto hoje com reais, que eu poderia facilmente fazer o escambo por meio da criptomoeda. Uhum. Então eu acho que isso dá uma puta possibilidade de oportunidade de emprego, Uhum. de ocupar o tempo dessas pessoas, né? Que com certeza no meu prédio, por exemplo, deve ter pessoas que têm excelentes habilidades que poderiam interessar para mim ou pro condomínio e que só tá faltando ligar isso. Sim. E o que conecta isso é a criptomoeda. Eu acho que É, o que acontece do ser humano, às vezes, é que um problema que acontece, ele não aperfeiçoa, ele extingue. Então, por exemplo, você estava comentando isso, aí contratou um jardineiro que é do prédio, aí ele fez o serviço mal, o que você vai fazer? Você vai extinguir o processo. Sim. Você tinha que aperfeiçoar para que fosse melhorado, para que não acontecesse de você contratar uma pessoa que mora lá e fizesse o trabalho ruim. Sim. Uhum. Só que todo mundo faz o quê? Abandona. É. Então, às vezes, as coisas não acontecem porque acontecem as dificuldades e você é um exemplo de que supera a dificuldade. Porque senão você tem certeza que se em algum momento você tinha que falar lá, quer saber? Desista, passo por eto. Porque são, Sem dúvida. porque são processos, aí tem uma barreira, aí você tem que derrubar, pular, passar pelo lado, mas você tem que dar um jeito de superá-la. É. Se você parar, você fala, não, realmente, ó, comprar insumo não tá legal, larga a mão. É. Você pararia já no começo. E as pessoas param nesses projetos inovadores no começo, porque na primeira barreira ou segunda, falam, não, vai dar trabalho. Não, na verdade é o seguinte, tem duas explicações para isso, né? A primeira delas é que eu entendo que o que traz felicidade mesmo é a iniciativa. Uhum. Então assim, se você inicia algo, é o que traz felicidade. Então tudo que você inicia, eu acho que traz uma sensação de prazer. Então assim, é gostoso, pelo menos do meu ponto de vista, você ter diversas iniciativas, Uhum. né? E sempre tá iniciando alguma coisa nova. Não necessariamente uma coisa nova, mas talvez reiniciando aquilo, Sim. que é uma coisa que é legal, né? Retomar uma coisa antiga que ficou maturando na sua cabeça. E eu acho que o segundo aspecto, aperfeiçoar. eu acho que é muito legal também, o que move ali é o propósito. É você conseguir saber que tem a dificuldade, né? E é natural que tenha dificuldade, porque não tem como você ter um objetivo grande sem um desafio. E você sabendo que é esse desafio que vai te levar ao teu propósito ali se cumprir. Porque senão não faz sentido, perde a graça, né? Imagina se tudo que você fizer, você não tem desafio nenhum. Desse né? tudo certo. Beleza. Nossa, legal, deu certo. E agora? O que eu vou querer fazer? Né? E não quer dizer que tem coisas que são até fáceis de ser executadas, mas você sempre vai querer buscar alguma coisa que apresenta um outro grau de dificuldade, porque a gente é movido por isso, né? E é legal, esse a gente não é então. estanque, né? Exatamente. Só assim, eu tenho uma Super tá dando certo. Parou A fórmula a é bateria. essa, vai dar certo pra sempre? Talvez se eu fizer do mesmo jeito pra sempre, eu perca. Exatamente. Então eu preciso dar uma inovada, alguma coisa, Sim. porque o ser humano ele se cansa do que Sim. faz, né? Por exemplo, Sim. você levou a kombucha, né? Que não é alcoólico, né? Sim. O kombucha é o seguinte, a gente, muito bom você ter tocado no assunto do kombucha, porque a gente defende a ideia de que todo esse mercado, né, tanto na questão do esporte, na questão da cripto, na questão de outros conhecimentos, que eu vejo que as pessoas estão mudando esse mindset de querer transformar, não finalizar o ciclo das suas vidas, né, sem legado, né, sem importância. Não é questão que todo mundo quer ter sucesso, quer ter fama, mas eles querem se encontrar, né, ter uma razão, Sentido. né, um sentido. E o kombucha, né, ele tem como princípio cuidar de um ponto que talvez seja o ponto de partida, né? A gente não poderia estar aqui fazendo esse vídeo se talvez um de nós aqui tivesse sentindo um desconforto, Sim. né? Tivesse Sim. tido febre, por exemplo, ou diarreia, né? E para estar tudo bem aqui, para a gente poder até estar raciocinando, né, e conversando isso aqui, tem milhões de bactérias aqui trabalhando para nós. Né? Então, assim, a cada uma célula existe 10 micro-organismos. Né? Tem um livro que é muito legal, chama 10% Humano, que fala que quando descobriu aquele projeto Genoma, lembra do projeto Genoma? Que fala assim, o mapeamento do DNA, nossa, cara, nós vamos descobrir o mundo, as pessoas, de onde elas veem, e aí nós vamos criar clones, né? Aí vem aquela ovelha Dolly, que negócio. Você viu que o negócio depois perdeu um pouco de força? Porque, na verdade, descobriram o seguinte, cara, que 90% do que faz o trabalho é a microbiota. É a nossa população de micro-organismos, né? Que tá
presente em todo o nosso corpo. Então existe uma população no cabelo, nas axilas e também no intestino. E do intestino, cara, ele é mais importante, muitos dizem que é o cérebro do corpo, né? Então o intestino, ele à medida que a gente está alimentando de produtos processados, né? E essa revolução industrial que se deu depois da Segunda Guerra Mundial foi com que a pasteurização ficasse... A pasteurização foi um puta... invenção, uma descoberta animal, e a gente permitiu as pessoas se alimentarem com tranquilidade, por mais tempo, né? Conservar alimentos. A partir do momento que dura mais, você consegue ofertar para mais pessoas, né? Sim. Porém, o que aconteceu com a industrialização, né, e os produtos ficando cada vez mais práticos para ser consumido, porque as pessoas deixou de fazer a sua próprio alimento, né, e comprar ali pronto. O que aconteceu? Os alimentos naturais caiu muito, né? Então a gente come muito alimento para se matar a fome e pouco para se nutrir. Essa é a verdade. Sim. Então quando a gente come lá um hamburgão lá, um Mac, né, vamos falar assim, que é todo conservado ali, né, aquele hambúrguer fica por anos ali, estático, O né, hambúrguer que a gente tá sem comendo foi nada. feito em 2003. Ele tá morto, Ele tá bom cara. ainda. E tá bom. Ele tá morto, cara, na verdade, entendeu? Então, à medida que a gente faz com isso? A gente alimenta disso, e aí as nossas bactérias, né, que estão ali no intestino, estão fazendo o trabalho de se fazer a separação, né, do que é bom e do que deve ser ir pro vaso, basicamente, né? Só que à medida que eles vão fazendo isso, a tua capacidade de absorção vai morrendo junto. Porque essas bactérias vão morrendo durante esse processo também. Pega o negócio com ela, meio que digere, mas morre. Tem uma parte disso que Kamikaze. vai embora. Exatamente. Então elas se Bactéria sacrificam kamikaze. por nós, entendeu? E aí o que a gente precisa de fazer? Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa de equilibrar essa população. Repor. Então nós precisamos todo dia repor essa população, porque senão, à medida que a gente vai reduzindo essa população, o grupo de bactérias vai ficando reduzido e não vai conseguindo separar aquilo que é ruim para o nosso organismo ou não. E aí a parede de absorção do nosso intestino começa a aceitar, né, nutrientes infecciosos e tornar nossas células irritantes, né, inflamatórias, né? Absorve tudo. E aí começa a surgir um monte de problema. Começa a criar célula defeituosa, e aí chega no câncer, né? Você começa a ter ferida, cravo, espinha, e aí você começa a ter mancha na pele. Vai desequilibrando tudo. Pô, desequilibra tudo. E aí teu sistema imunológico vai lá pro saco. Essa é a verdade, né? Vai embora. Então, o que acontece basicamente da ideia da kombucha é o quê? É te manter você em ordem, todo dia você dá aquela reposição da tua flora, pra você poder seguir adiante, cara. Basicamente é isso. Né? Então você vai repondo esse grupo, né, de micro-organismos, né, de bactérias. Ele consegue atravessar a barreira estomacal, né, aquele ácido, né, do estômago, que quebra os alimentos, então ele passa direto e ele chega na população ali do intestino, entendeu? Entendi. Sendo bem, assim, é tipo não é igual, mas tipo um Yakult. É um Yakult, porém não de fermentação láctea. Né? Então, assim, o Yakult é o Lactobacillus. Não é derivado do leite, é isso? Não é derivado do leite. O Lactobacillus, ele com o leite, basicamente é leite e fermento, né? Então a gente prepara o leite, né? E aí faz aquela processo de fermentação. No caso do kombucha, a base é um chá, né? Da Camellia sinensis com açúcar. Então a bactéria. Só que esse SCOBY, né? Que a gente chama cultura simbiótica, que é o que fermenta essa bebida, é uma mesclada entre bactérias e leveduras. Tipo um kefir também. É muito parecido com o kefir. Muito similar ao kefir. E aí ele transforma... Come um açúcar, então. Come um açúcar, né? E transforma em álcool e gás. E as bactérias transformam em ácido glucônico e glucorônico. Porém, a quantidade de álcool é mínima. Ela é menos que 0,5%. Então é aceitável qualquer idade de consumir. Entendi. E aí esse produto já fermentado tem uma quantidade absurda de micro-organismos, né? Que se proliferam. Eles também têm ácido glucônico e glucorônico, né, que ajuda a desintoxicar, né, e o corpo, né, as células, e o aminoácido, vitamina B, vitamina D, uma série de outros benefícios. Nossa, top. Que legal. É muito bom, cara. Top mesmo. E assim, o kombucha, ele vem com uma proposta, além dessa questão dos benefícios e tal, ele vem com essa proposta de ser uma opção por refrigerante. Porque assim, como a gente está conversando aqui, a vida cada vez mais vai ficar cada vez mais corrida, né? O trabalho vai estar inserido no nosso dia a dia cada vez mais natural. Né? Então, quando nós estamos conversando aqui, está monetizando, um exemplo. Sim, né? um exemplo. Então, a gente não tem que criar novos hábitos.
Eu acho que o desafio das empresas que criarem produtos é tentar encaixar ele na tua rotina natural. Essa Então, é uma parte muito difícil. É extremamente difícil você mudar um hábito. Sim. Né? E aquilo que já vem do livro. Então, pô, todas as pessoas sentem sede, têm a necessidade de se refrescar, ou querem uma opção gaseificada para poder ali ajudar na digestão do nutriente, né? Quando você tá almoçando, ou jantando, né? Ou comendo até um hambúrguer Sim. e tal. E aí o kombucha, ele vem para substituir o refrigerante. Então a gente achou, pô, qual que é o produto hoje que as pessoas têm o hábito, hoje 20% do população brasileiro consome diariamente o refrigerante. Então assim, é um absurdo, uma quantidade absurda de açúcar, né? E qual que é o produto que nós podemos colocar ali, inserir na rotina deles, Com a taxa bem menor de açúcar. com a taxa muito baixa de açúcar e além disso tem esses números de benefícios que a gente falou. Então, assim, esse é o desafio, sabe? É a pessoa se abrir na opção de que tem essa alternativa mais saudável. Ah, mas não tem gente que não toma refrigerante. Pô, tá tudo certo. Então é só passar, voltar a poder estar aberto a uma bebida gaseificada, refrescante e natural. E saudável. E saudável, pô. É. E aí é a Evolive Kombucha, né? Ah, legal. E aí a gente fala muito do nome. Deixa eu fazer só a observação do nome, que eu gosto de contar essa história, porque as pessoas não entendem porque Evolive, né? Evolive dá esse aspecto de evolução, né? Mas se você pegar Evol, ao contrário, é amor, né? Love, né? E aí o L pra cá é live. Entendi. Né? Então a gente acredita que é a evolução da vida por meio do amor, sabe? É um Então, anagrama. assim, e aí é o amor a si próprio, pô. É a principal ação que você tem que fazer pra você, até meio gostar de outras pessoas, tem que amar você mesmo. Isso é verdade. Não é verdade? Isso é verdade. Você transmitir outros valores além do produto. Exatamente. Curti. Então é a maneira que a gente consegue traduzir aí como, né? Como ter amor a si próprio, né? Pô, cuidando da quem faz o melhor pra você, que são as bactérias que estão presentes no nosso organismo. E que a gente não percebe, né? A gente nem sente. É Na verdade, o só que não se percebe vê. quando nós estamos doentes. Né? Aí as pessoas vêm e te dão o antibiótico, né? Quando vocês estão aí, quando na verdade vocês poderiam estar tomando ao longo da vida mais probióticos. Sim. Né? E aí que é o efeito do kombucha, entendeu? Curti. Quem fala muito isso, entrando um pouco nesse ponto, eu gosto muito de assistir às vezes os vídeos dele, é o Lair Ribeiro, não sei se você já ouviu falar. Cara, eu tenho uma história com o Lair Ribeiro. Eu tinha 14 anos. Pode falar. Não? Pode falar, né? Sua história é muito mais legal. Eu sou apaixonado pelo Lair Ribeiro, eu vou dizer por quê. Meu pai, né, a gente contou a história quando não estava gravando aqui, o meu pai sempre foi um cara muito crítico, né? E meu pai fazia com que eu sentasse, na época era fita, cara. Então meu pai tinha uma fita que falava hábitos que o Lair Ribeiro ensinava a você não aceitar padrões. Então, assim, meu pai chegava e fazia eu ouvir aquela fita. E eu lembro que uma das fitas era assim, o Lair Ribeiro chegava e contava. Porque se você coloca uma pulga dentro de um copo e vira ele, né, e deixa aquilo ali por meia hora ali, a pulga vai ficar batendo no copo, e quando você tira, a pulga nunca mais vai saltar acima da altura do copo. Então era um exemplo que eu lembrava isso quando eu tinha 7 anos de idade. E, entre outros, né, como eles domavam elefantes no circo, né, colocava a corda. E a fita inteira é de exemplos de como você deve fugir das limitações. E meu pai fazia assistir. E aí com 14 anos, o Lair Ribeiro veio aqui em Poços, cara. Olha. E eu fui assistir uma palestra dele. E ele defende essa visão do probiótico, né, cara? Defende. Então quer dizer que o Lair Ribeiro veio pro Pós e eu não vi. Meu Deus. Errou. Você não precisava ter falado isso, não. Cara, que o Lair Ribeiro veio a Poços. Brincadeira. Mas eu acho ele top e ele fala muito disso, né? Que a gente vai no médico e o médico nos trata da doença. Ele fala que o ideal era o médico te tratar para não ter a doença. Com toda certeza, cara. E o kombucha é meio que isso, tipo, previne que você caminhe para a doença. Né? A gente tá trabalhando, a gente fala tanto de saúde, né? Sim. A saúde existente hoje é a saúde depois de doente, pô. Então não é saúde, sabe? Então, tipo, a gente tem que trabalhar no aspecto preventivo. Hoje, a gente tá caminhando para isso, né? A gente sabe que, a gente até falou dessa visão do metaverso, né? Da preditiva, né? De o que eu vou ter, o que tá acontecendo, ou quais são as linhas tendências que eu vou ter, porque isso já é comprovado, né? Você fazer uma avaliação tua composição do teu DNA, né, com teus hábitos e tal, e conseguir saber se você vai mudar alguma coisa de alguma doença futura tal, ou não. Então, acho que assim, a saúde, hoje em dia, deveria trabalhar muito mesmo na prevenção mesmo, sabe? Na questão disso. E o kombucha, ele é
Não eu não quero vir aqui e falar que é aqueles produtos, igual aqueles produtos que vendia na Você tá... Top Term. O Top Term, que é o produto quase um Deus milagroso que faz tudo. Não é isso, cara, mas... Ele é uma boa contribuição para uma boa saúde. Mas não quer dizer que você não vai morrer um dia. Vai. Exatamente. E aí a questão é o seguinte, cara, é tão engraçado isso, porque a gente tá tão querendo ver essa evolução, tá mudando, né? Tá participando de coisas novas. Então, o podcast é um meio de canal aqui diferente, inovador, né? A gente falou de Homo Deus, né? Do livro e tal. Então as pessoas estão cada vez mais abertas. Cara, a gente tem que entender que nós moramos dentro do nosso corpo. Então a nossa primeira ferramenta que você tem que cuidar é do teu organismo. Né? E assim, não quer dizer que isso é fácil, não quer dizer que é simples, tem seus desafios, como eu também passo, mas cada vez mais nós temos que ter essa noção de que o nosso primeiro instrumento é o corpo. É o corpo humano. E fazendo um vínculo com aquela questão da formação, que eu falei que eu passei por várias faculdades e não consegui terminar nenhuma, que eu acho que o currículo hoje de um cara que quer ter uma empresa e tal, eu estava conversando com o Rogério, que é nutrólogo, no final de semana. Eu acho que antigamente era assim, qual que são o seu currículo, né? Eu vou ter formação em administração, vou fazer direito, vou fazer engenharia, tal. Eu acho que o teu primeiro currículo é ter uma especialidade da tua saúde, cara. É você conhecer o teu corpo, porque eu acho que é o primeiro equipamento. Ele vai carregar com você tudo. E aí acho que as carreiras vão virar micro carreiras. Então você vai ter... Ciro, você se formou em Direito. Sim. Hoje você é um criador de conteúdo. E você vai criando várias outras micro carreiras, né? Dentro da sua vida, sabe? E aí, claro que isso vira uma coisa fantástica, né? Você vai ficar parado, estático, numa coisa só. Mas o seu corpo teve contigo o tempo todo. E isso você não conseguiu sair. Teve na minha companhia. É aquela famosa frase clichê, né? Você não percebe a saúde até quando ela começa a faltar. Né? Então, não, tô vivendo, tá tudo certo, tô sabotando meu organismo, uma hora ele falha e fala, opa, ferrou. O problema do ferrar é que não é tipo videogame, né? Você não tem 3 vidas. Não dá pra levar na loja pra consertar. Não dá pra levar. Não, eu lembro uma vez que eu vi o Lair Ribeiro mais uma vez, e eu adotei pequenos hábitos que eu modifiquei na minha vida, não sei se melhoraram a minha vida, mas eu sei que, na verdade, acredito eu que melhorou porque eu não fico mais tão doente. Então, por exemplo, troco sal, coloco uma canela, coloco um ovo, sabe? Coisas que você fala, nossa, vou precisar mudar muito. E às vezes foi o que você comentou, às vezes uma bebida. Sim. Você não precisa mudar a sua vida. Troquei um negocinho que de repente dá uma... Aí você fala assim, mas será que melhorou? Percebe, às vezes, no contrário. Não tô mais adoecendo, não tô mais ficando com problema, não tô fadigado, então melhorou. E isso é tão interessante. E a gente tem de novo, como que é forte, né? Aquilo que já vem de muito tempo, né? Que são a questão do status quo, né? Então, assim, o paladar nosso, dos anos 50 pra cá, que é a referência que eu tenho dos meus avós e dos meus pais, é doce salgado. Sim. Né? Doce salgado. Não se comia algo mais ácido, mais amargo, não trabalhava essa questão dos aspectos, né? Do aspecto sensorial. Então é um paladar muito infantil. Né? Então a gente sempre trabalhou muito nisso. E você percebe como isso é tão cravado, né? É muito infantil. E acho que agora com o tempo, eu acho que muito da própria bebida, né? Da cerveja trabalhou nisso, o vinho, né? Outros produtos fazem com que a pessoa tenha outras experiências sensoriais. O próprio café, né? Você começa a ter outras experiências sensoriais e isso vai quebrando um pouco essa ideia de que tudo tem que ser doce ou tudo tem que ser salgado. E outra coisa também que tem que quebrar, nem tudo que é bom é gostoso. E por que tem que ser? Você tá tomando ou você tá consumindo algo, é para ser gostoso ou para ser bom? Né? Então, assim, a gente tem que ser adulto. Então, acho que a gente tem coisas que a gente tem que falar, né, em algum momento da vida e se perguntar. Eu tô fazendo isso aqui por causa de um prazer imediato, de uma autoindulgência, né? De querer me dar sempre um prazer imediato, de falar, quero só o gostoso, quero só o que me interessa agora, né? Eu tô nervoso aqui, eu vou tomar uma cerveja, eu tô nervoso aqui, eu quero me esparramar com chocolate, ou eu vou ter que entender uma visão um pouco mais ampla, né? Sim. O que eu tô me alimentando é pro meu trabalho de longo prazo, né? Então, tipo, essas perguntas têm que fazer sentido e eu vejo isso tudo conectado, sabe? Não, isso faz sentido. Nossa, muita coisa pra refletir. Com certeza. É isso? Começa tomando kombucha. Vou tomar. Uai, é isso? É isso.
Fabrício, Fagner, alguma... Fagner, considerações? Eu também. Eu acho que hoje podia chamar papo de doido, né? Em vez de ser... Não, tá valendo. Nossa, tem essa parte de alimentação, eu tava aqui quieto e pensando em tudo isso, mas é muita coisa pra refletir. Marcelo, considerações? Não, só agradeço, Fabrício. Agradeço, Fabrício, mais uma vez. Faltou um kombucha aqui, mas nas próximas eu trago. Aí, Fechou. Sem problema. Fabrício, Obrigado, você quer pessoal. deixar seus meios de contato com suas redes sociais? Cara, eu tô à disposição. Tem o Instagram lá, Fabrício Rick, né? @Fabrício Rick. Tem da cervejaria Passo Preto. Rick é com... RCK. RCK. É. E tem também no Instagram é Fabrício RCKK. Eu não podia aceitar um K, tive que colocar 2 Ks. Eu vou dar uma de risada, né? Tem a cervejaria Passo Preto e a Evolive Kombucha. Tô à disposição também, cara. Quiser conversar sobre esses assuntos aí, outros varejos, né? Que às vezes querem Explorar o assunto. Quer explorar o Sim. assunto e tô aberto. Como a gente sempre fala, né? Agora é sua casa. Obrigado, Sinta-se cara. sempre Sinta-se à vontade para voltar. Obrigado, tô à disposição. Falar aí com a gente mesmo. Isso que é bom. Conversar é bom, faz bem. É bom. Você quer encerrar? Fica à vontade, Ciro. Então, pessoal, isso é tudo. That's all, folks. Falou! Tchau, tchau.